Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa. Hoje, quinta-feira, 5 de setembro de 2019, o Dia da Amazônia. E o dia também que alguns gaúchos estão, como diz o meu pai, de cabeça inchada. E outros estão felizes, porque o mundo dá volta. Se semana passada os que estavam felizes agora estão tristes, aqueles que ficaram tristes na semana passada estão felizes hoje. Quem sabe o Grêmio não será o campeão da Libertadores e o Inter não será o campeão do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Enfim, você agora já pode participar das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook e também temos o nosso Instagram, além do WhatsApp e do e-mail. Então você pode se comunicar que nós estaremos atentos nesta quinta-feira cheia de notícias. Dá uma olhada. Pois o presidente Bolsonaro sancionou a lei que restringe e pune a autoridade, mas lançou vetos. Eu vou falar sobre eles. Bolsonaro indica Augusto Aras para procurador-geral da República. 60% dos brasileiros chegam ao fim do mês sem dinheiro. E o sonho da final épica para os gaúchos foi destruído por um furacão, e não foi o Dorian. Dos 5 motivos, 5 motivos que fizeram o Grêmio perder para o Atlético. Pelo 4º ano consecutivo, o Brasil é um dos piores lugares do mundo para um estrangeiro viver. Bom, eu não posso mais nem falar agora do Marconi e da Roberta, porque não é nem Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil. Quem sabe o Inter será campeão da Copa do Brasil. Quero deixar claro, só quero deixar claro que não achei graça nenhuma na manchete da dona Ana. Eu também não. Achei graça um pouco. Eu quero dizer para o Chicão Tofani que eu sei. A Roberta nem entendeu. Que sorte tua que tu não entendesse, Roberta. Exatamente. Ela só tá feliz porque o meu Pedro tá feliz também, então... Tá feliz. Tá, então tá tudo feliz. certo. Meu Pedro tá feliz. Agora, eu sei um dos motivos pelo qual o Grêmio perdeu. Chicão Tofani torceu para o Grêmio. Tá achando que eu sou Mick Jagger na sala agora? Mas é claro. Mick Jagger. Traz pra Argentina, a Argentina baile. Então o Flamengo vai bailar, então. Boca Juniors também. Tomara que o Flamengo baile. Tomara que o Flamengo baile. Eu vou torcer pro Grêmio. Ai, Flamengo Jesus, e Boca não Juniors, torce os mais, tripé. Chicão, não torce. Ou pelo menos não fala, Chicão. Não fala, por favor. Mas, querida, então, aproveitando o gancho, entra a minha manchete, então, antes dos colegas, os 5 motivos que eu acho que o Grêmio perdeu a partida. 1, ele perdeu para ele mesmo. Porque o adversário não é tudo isso, o adversário fez uma partida de exceção só, inclusive com um time reserva. O Grêmio perdeu para ele mesmo, sem falta de motivação. 1. 2, Renato ficou muito apático. Tu não viu o Renato vibrante fora do campo, tu via ele lamentando o azar que estava acontecendo para ele, para o Grêmio, a derrota momentânea de 1-0, depois 2-0. 3, pode botar na conta de Kahneman. O Kahneman fez uma expulsão infantil. Não poderia entrar num jogador, fazer aquele carrinho com aquela violência, numa jogada que não tinha perigo de gol. Kahneman, para mim, a cabeça dele estava na seleção argentina que enfrenta a Colômbia amanhã. 4, o Atlético foi avassalador no ataque. Muito rápido e o Grêmio lento na reposição de bola. O Grêmio nunca tinha a segunda bola e o Atlético sempre atacando pelos lados. Às vezes eu achava que era o Flamengo que estava jogando, porque o Flamengo jogou igual o Atlético ontem, só que o Atlético só jogou uma vez na vida, daquele jeito. O Flamengo joga todos os dias. O nó tático. Renato levou o nó tático do técnico. O técnico do Atlético não deixou o Grêmio jogar. E o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, encerrando essa manchete, eu fico triste. Por que o Beira-Rio explodiu de alegria quando terminou o pênalti, aquele que o jogador do Grêmio errou? Por que o Beira-Rio só torceu para o Atlético Paranaense? Então, quando eu torci com o Flamengo, deixar o Internacional adios, Colorado, da Libertadores, eu fui malhado, pinchado, tu não é gaúcho. E onde? 50 mil pessoas no Beira-Rio, tu não é gaúcho, então?
Eu queria que alguém respondesse isso. A Ana responde. Exatamente. A A gente traz, né, essa comemoração antecipada. Até os jogadores falaram, muitos, não sabíamos que o Grêmio tinha se eliminado. Falei, bom, mas o Beira-Rio já estava lotado, aquela comemoração extraordinária antes dos times estarem em campo. É óbvio que o resultado foi positivo para o Colorado, porque tira a pressão da vitória, porque iria enfrentar o seu maior rival. Então imagina se o Inter acaba pipocando, não passa, seria mais complicado até enfrentar o Cruzeiro, quiçá uma final entre os maiores times gaúchos. E dentro ainda desse entendimento, os jogadores colocam que enfrentar o Atlético Paranaense é muito diferente de enfrentar numa final que é inédita, né? Também a gente coloca Grêmio, que o Grêmio eliminado deu que o Atlético Paranaense, o Furacão, passasse, por isso a brincadeira, porque o Atlético Paranaense tem o nome de Furacão. Então, justamente essa final também é inédita, internacional, e Furacão disputando a final da Copa do Brasil, vai ser pela primeira vez. E a sorte do Internacional pegou a segunda partida aqui. Exatamente. Então essas foram as boas notícias. Sem falar do final da zica do Nico Lopes, porque parece que deu certo, né? Todas aquelas bênçãos, porque eles não estavam tendo boas atuações, acabou dando a assistência dos 2 gols do Guerreiro, que não marcava 5 jogos, então marcou no jogo que é importante. Além de um jogador importante, decisivo, porque carimbou a passagem do Internacional para a final, passagem que vai ser decidida em casa. O azar do Internacional, que a torcida do Grêmio e eu vamos torcer para o Atlético, né? Olha, eu digo que os colorados estão tranquilos. Eles estão tranquilos. Dona Carla, isso, deixa eu primeiro dizer, eu tenho o dever de dizer que a vitória foi justa do Atlético, jogou melhor, dominou o Grêmio. As explicações partem daí. Como o Chicão diz, o Grêmio era a equipe mais experiente, era a equipe mais rodada, a equipe com padrão de... levava uma vantagem muito significativa para o Paraná e não poderia, com um simples gol que levou, um gol, ela bateu na trave, reboteou, o Grêmio estava com um jogador fora do campo, cara, tinha um jogador que tinha saído lesionado, o Grêmio estava com um a menos, um defensor a menos, ficou um buraco ali, mas levou um gol. Isso é normal no futebol. Uma equipe madura, experiente como o Grêmio, não pode se justificar por aí. Foi pela sua performance, sim, foi pelo seu conjunto, foi pela sua condição anímica, a sua derrota. Então, volto a dizer, o Renato, ele reconheceu, então, quero dizer, a vitória foi justa e há que se, porque o Grêmio projeta, cara, não se pode fazer, assim como, eu não sei quem brincou aqui, foi tu mesmo, na quarta passada nós comemorávamos a derrota internacional. Exatamente. Então, o futebol, ele segue, e o Grêmio está numa semifinal de Libertadores. Então, muito mais importante do que ficar lembrando o que aconteceu, é saber o que aconteceu e corrigir dentro de 30 dias numa semifinal de Libertadores da América. Gustavo Vitorino. Eu vou resumir. Eu acho que ontem o Grêmio eliminou o Flamengo. Eu acho que o Grêmio eliminou o Flamengo. A lição foi muito dura. Porque... isso aí é muito difícil para Não, eu tô louco para ver a avaliação. Assim. É que eu quero ouvir a avaliação da Roberta e do Marconi depois sobre a rodada de ontem. Porque até agora falou que não entende de futebol. Mentira. Agora que vai falar os dois que entendem de futebol. Eles vão avaliar a rodada. Então, assim, eu acho que ontem o Grêmio eliminou o Flamengo. A lição foi muito dura. O Renato não escondeu a irritação e indignação. Embora não venha a público, mas a gente sabe que hoje foi dia de xixi geral. Até o presidente estava indignado ontem, o presidente Romildo Bolzano estava muito indignado, porque eu concordo com o que foi dito aqui, o Grêmio perdeu para ele mesmo. Não que o Atlético Paranaense seja um mau time. E outra coisa, não pense o Inter que vai ser barbada, não. Vai ser jogo duro. E essa coisa de jogar a primeira lá e depois aqui é vantagem. A hora que aconteceu com o Flamengo, tomou 2-0, depois para reverter aqui, todo mundo viu o que aconteceu. Então, eu tenho minhas restrições a essa definição. Mas eu concordo com o Atlético que o Grêmio perdeu para ele mesmo e acho que ontem o Grêmio eliminou o Flamengo da Libertadores, porque o Grêmio vai jogar mordendo contra o Flamengo. Vai entrar mordendo. Agora eu queria ouvir o comentário do Marconi e da Roberta sobre... A Roberta ficou nervosa, início do programa ainda, calma, não tem. Não, é que eu tinha entendido que tu estava dando um comentário errado, porque eu acabei de entender que era o Furacão. Oi? Né? O Furacão deu o rolo todo. Ele falou que o Grêmio eliminou
O Flamengo, como é que ele elimina o Flamengo se ele jogou contra o Furacão? Não, e pior, ainda tendo perdido para ele mesmo. Aí foi mal, Roberto. Queimou, Roberto. Tu fosse Complicou. Você entendeu a coisa? Com o meio de campo. Eu acho que essas duas avaliações têm que ir para a Rádio Grenal. Porque o que me impressionou é esse ambiente, porque é furacão, é zica, Por isso que a gente um dia achou que tinha um jogador chamado Sandy Júnior. Sandy Júnior. E mais Sandy Júnior quebrou, Roberto. Quebrou o Zé. Agora, não só no futebol. Quem mediu o jurado? Não só no futebol, que dá zica e tudo mais. Tem confusão, e tem gente reclamando, e tem gente triste e tudo mais. Augusto Aras será o novo procurador-geral da República, ele que não estava na lista tríplice, e isso vem gerando alguns comentários, e é o assunto hoje que vai tratar Ayrton Bucho. Foi a minha manchete, Carla. Ele era subprocurador, portanto familiarizado com a sistemática, ou com o que nós passamos, com o que nós vivemos no país. Um homem de 60 anos, portanto um jovem, né, cara? 60 anos é um jovem, é um menino. Eu fiz 60 anos, sou jovem. É um menino, O já fez 5 vezes 60 anos. Olha a oposição. Na verdade, o mandato termina dia 17/9 da Raquel Dodge, e ele foi indicado, então, mas há que ser percorrido um caminho. Ele tem que passar a sua indicação pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ainda ser votado para o plenário. O Alcolumbre já largou da cara. Não vai dar para aprovar até o dia 17, tão rápido assim. Então, haverá um mandato tampão aí, que é feito, então, pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Então, já se sabe que haverá um período, um interregno aí a ser juízo. O Bolsonaro está fazendo uma brincadeira com o episódio. Ele está dizendo, se está todo mundo, eu indiquei, se eu estou tomando um pau, é porque o cara vai ser bom e coisa, ele está fazendo uma graça em cima da imprensa. Mas, na verdade, é que ele está quebrando um protocolo. Não, insisto, protocolo é protocolo, lei é lei. Ele quebra um protocolo porque nas últimas 5 nomeações de presidentes sempre foram indicados baseando-se na lista tríplice. Lista tríplice é aquele que o Ministério Público, os próprios procuradores, elegem os mais votados, eles iam à presidência e este era, então, chancelado pelo presidente. Então, ele está quebrando este protocolo. Insisto que não é lei, porque ele não teria a obrigatoriedade de fazê-lo. O que está acontecendo com esta nomeação? Ele já sinalizava essa preferência, porque este subprocurador foi 5 vezes extra pauta conversar com o presidente. O que é isso? Evidentemente que o presidente devia estar fazendo uma sabatina, porque o presidente foi muito claro, ele queria algum do seu perfil, de um perfil conservador, de um perfil que estivesse alinhado com as suas ideias, e vasculhando, lógico, tão logo estourou o nome dele, se procurou as notícias recentes dele em jornais, em revistas, então ele mesmo se autodenominava como um homem conservador, né? Sim. Então, nessa linha. Então, me parece que é por aí, já tem esse procurador, o Senado não terá por que não aprová-lo, né? Ele é um nome técnico, uma pessoa habilitada, e ele tem uma característica até atípica, né? Como ele é procurador de antes de 88, que é a nossa Constituição, ali permitia passar para o Ministério Público e continuar advogado. Né? A partir de 88, não. Quem fazia o Ministério Público tinha que entregar a sua carteirinha de advogado. Então, ele agora, ao assumir, ele abrirá a mão de um grande privilégio que ele tem. Ele passará a ser tão somente procurador e terá que devolver a carteira de advogado à Ordem dos Advogados do Brasil. facebook.com/atualidadespampa é o nosso endereço eletrônico lá no Facebook, lá na nossa página do Atualidades Pampa. Posso abordar esse tema? A Albertina dos Santos, ela pergunta, Vitorino, o que tu achas da escolha do presidente para a PGR, assim como outras telespectadoras e telespectadores, a Kátia também? Quer saber a tua opinião? Ninguém gostou. Ninguém gostou, nem os críticos do Bolsonaro, nem os apoiadores do Bolsonaro. Os críticos do Bolsonaro não gostaram por hábito, né? Virou cacuete, qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, eles não gostam. Mas os apoiadores do Bolsonaro também não gostaram. Esse cidadão, o seu Augusto Aras, já deu festinha, recebeu o Zé Dirceu, na casa do Zé Dirceu, tinha identificação com o Partido dos Trabalhadores, já fez discursos classificando o Brasil como, classificando apoiadores do Bolsonaro e de outros candidatos como uma direita radical que quer acabar com os direitos sociais, é preciso lutar contra isso.
Ele se diz conservador, mas não é conservador. As relações dele nos últimos tempos não são nada conservadoras. E, portanto, ele está usando muito mais um discurso em busca do cargo do que propriamente uma postura ao longo da sua carreira profissional. Ele tem 32 anos no Ministério Público Federal, como o Ruschel disse, tem 60 anos de idade, ele é baiano, nasceu em Salvador, cursou Direito em Salvador, Universidade de Salvador, fez mestrado também na Universidade Federal de Salvador e fez doutorado na USP, em São Paulo. As posições dele dentro da PGR não aludem simpatia. Não é que todo mundo odeia ele, mas também ele não tem fã-clube dentro da PGR. Ele é o atual subprocurador, ele é o segundo, depois da Raquel Dodge, ele é o segundo na hierarquia da PGR. E a indicação do Bolsonaro deixou até agora todo mundo com um enorme ponto de interrogação. Ou o Bolsonaro está fazendo uma jogada de mestre ou está errando feio, tal como errou com o Rodrigo Maia e com o Alcolumbre no comando do Parlamento Brasileiro. Só o tempo vai dizer quem está com a razão, mas a verdade é que a indicação desse cidadão, Augusto Aras, não agradou a ninguém, nem os opositores, o que era previsto, mas principalmente aos apoiadores do Bolsonaro. E ainda Só queria só rapidamente também, porque dentro dessa ideia, claro, trouxeram todas as tecnologias e capacidades técnicas do Aras, mas ele também é muito criticado porque ele já deu várias declarações contra o processo da Lava Jato, dizendo que houve sim abuso de autoridade, em diversos momentos houve equívocos por parte da aplicação das leis e dentro dessa concepção, e lembramos, é a matéria do Vitorino, né? Os vetos do presidente Bolsonaro, justamente nessa ideia do abuso de autoridade, que ainda se contesta, porque ele parece ter sido muito bonzinho, apesar de serem 36 pontos que foram, então, vetados dessa lei, mas também as críticas relacionadas à Lava Jato, porque lembramos que a Carla trouxe, é uma pesquisa que parece ter gerado uma certa ciumeira, que o Moro está com 54% de aprovação, ao contrário do Bolsonaro, que está perto dos 30% de aprovação. Então, dentro dessa ideia, já se fala que o Aras pode ter sido mais uma cartada para, quem sabe, irritar um pouco o Moro, já que é o principal projeto dele. Esse clima dentro do ele atacou o Aras, ele atacou a Lava Jato mais de uma vez. Mas e por que essa escolha? Porque é conservador? Eu tô com um enorme ponto de interrogação desde as 5 horas da tarde, quando saiu o nome dele. E lembrando que o Bolsonaro não era agenda oficial de receber o Aras. Carla, eu só quero lembrar que a antipatia que ele goza de dentro da Procuradoria é porque ele defendia abertamente ser contra essa lista tríplice, que a lista tríplice, que ele diz, é uma forma de trazer partido para dentro da Procuradoria. Então, ele era contra a lista tríplice. Ele acha que os procuradores se organizavam, então, politicamente para formar essa lista. Então, e eu nominei aqui que ele fez só extra pauta. Extra pauta é quando tu não tem motivo para ninguém, para nenhum, e tu vai lá e está registrado que tu foste lá te encontrar com o presidente. Ele foi 5 vezes. Olha, é menosprezar a inteligência do Bolsonaro, imaginar que alguém conseguiria enrolar o presidente quando é investigado. Esses nomes, quando chegam para exame do presidente, eles têm até o CPF de quando eles eram nenê, né? Examinado. Eu acho que o presidente, ele fez uma escolha dentro das suas ideias. Ele fala muito na questão ambientalista, né, em relação... Exatamente, que não pode ser uma pessoa muito xiita nessa área. Ele abordou o que ele queria. Então, realmente, ficou controvertido e vamos acompanhar. Mas eu volto a dizer, o fato de ele estar como subprocurador, ele permite que haja substituição e já continue os processos em andamento, né? Diferente de chegar alguém lá e ver como está funcionando as equipes, quais são as equipes, quem parou. Nós tivemos 6 demissões agora de procuradores. Então, me parece que isso seria para acelerar o processo. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou dizendo o seguinte sobre isso: já estou apoiando da mídia, este é um bom sinal, é sinal que a indicação nossa é boa. Ele disse isso durante a inauguração do Observatório da Agropecuária. Eu até brinquei isso, que ele está fazendo uma gozação com ele mesmo, né? Se estão me dando pau, porque a indicação é boa. Mas tu sabe que é uma situação que me incomoda um pouco. Já me incomodou em outras gestões, mas é que a atual é essa, então obviamente que a gente vai focar nessa, que é a questão da comunicação. Esse era um ponto, por exemplo, estava na cara que ia gerar uma série de questionamentos, tanto que, como o Vitorino disse, incomodou tanto críticos quanto apoiadores, ou seja, há muita dúvida em relação à escolha desse nome.
comunique-se, quer usar Twitter, quer fazer live, seja lá o que for, mas vá a público e explique o porquê, né, dessa escolha, o que lhe levou, porque tecnicamente, é claro que se você vê puramente currículo, claro que é um homem preparado, mas tem essa série de outros elementos aí, até mesmo a Lava Jato, como a Ana lembrou aqui, que deixam a gente, mas por que esse nome? Né? E aí não tem uma explicação. Né? Se é contra a Lava Jato, não dá para querer. Exato. Agora, falando em ser contra a Lava Jato, essa questão da lei do abuso de autoridade, os vetos do presidente, e, enfim, chegou o dia 5 de setembro, a data final, para ele vetar. Foram 19 artigos e 36 pontos. São 34 dispositivos de 19 artigos que ele vetou. Eu não vou cansar aqui o nosso telespectador, não dá mesmo. Um por um. Eu vou pegar em suma, assim, qual foi a preocupação do Bolsonaro. A criminalização do promotor, do juiz e do policial. E, por tabela, também a do cidadão. Pra vocês terem uma ideia, essa imbecilidade, que é a única coisa que define essa lei, porque essa lei é uma imbecilidade na íntegra. Bolsonaro não vetou ela na íntegra, porque se ela fosse vetada na íntegra, uma simples votação de derrubada de veto aprovaria ela na sua totalidade. Como essa lei é uma imbecilidade, então o Bolsonaro vetou artigos que terão que ser votados nominalmente. A gente vai conhecer a cara de cada um dos que estão votando ao lado da bandidagem brasileira. A Carla ontem trouxe aqui os partidos que apoiam e que apoiaram a bandidagem, que estão preocupados, né, com a sua turminha. Em suma, o que o Bolsonaro vetou foi a criminalização do magistrado por sentença, por mandado de prisão, a criminalização do policial pelo uso de algemas ou pela invasão de domicílio diante do crime premente. Vetou também dispositivos que tratam da culpabilidade, da criminalização da atuação do promotor. E vetou também até mesmo a atuação da cidadania diante do crime. Porque você, por exemplo, você presenciando um crime ou um pré-crime, como a gente chama, se você fizer a denúncia e esse crime não se consolidar, o cidadão pode processar você podia pegar de 6 meses a 2 anos de cadeia. Então, assim, o Bolsonaro vetou essencialmente a preservação desses dispositivos e dos advogados, votou também a preservação das prerrogativas dos advogados que vinham sendo derrubadas por essa lei. Porque essa lei permitia que os advogados tivessem seus escritórios violados, enfim, as prerrogativas dos advogados sempre foi um problema na hora de lidar com o Bolsonaro. Porque vamos deixar bem claro, quando o Conselho Federal da OAB, através do seu presidente, declarou guerra ao governo, houve um processo de retaliação. E eu achei que nessa lei anticrime, haveria digamos assim, uma supressão das prerrogativas dos advogados. A OAB se manifestou e o que me leva a crer é que, se houve algum tipo de supressão dessas prerrogativas, ela será derrubada agora, quando voltar para a votação e derrubada desses vetos. Honestamente, eu gostaria que essa lei nunca existisse, mas pelo menos o Bolsonaro tentou abrandar um pouco. Agora, quando votar para o parlamento, nós vamos conhecer a cara de quem votou. Essa é a minha dúvida. Eles vão ter que mostrar a cara. Mostrar a cara. O voto é aberto, não tem como fazer voto fechado. Agora é nominal. É nominal. É um por um. Cada veto vai ter que ser analisado. Isso, e cada um vai votar. E é a sessão conjunta, Senado e Câmara. É Câmara, né? Não, Câmara e Senado. Câmara e Senado. Carlos, o que me apavora é que nós vamos parar o país, porque essa votação nominal e individual, com matérias, com associações dos mais lados e associações das mais diversas importâncias, né? Porque nós não dá nem para nominar, porque nós temos do lado a Associação de Juízes, a Associação dos Promotores, do outro lado temos a OAB, propriamente dita, e outros, todos que militam nessa área. Então, isso parará o país, nós ficaremos um mês discutindo isso. Não que não seja importância, lógico, eu digo que a matéria é relevante, né? Nós não podemos permitir isso, mas eu fico preocupado porque eu recebi 3
Roberto, eu recebi 3 ligações hoje de clientes me questionando. Hoje, o que tu tá vendo do mercado aí? Que tu tá vendo uma reação? Mas hoje o dólar todo baixou, mundo, não tá é, todo mundo, cara, tá todo mundo se ligando, tentando procurar coisas boas para ter uma perspectiva no último trimestre, né? Todo mundo precisando não de parecer negócio. um apocalipse, né? Isso. A bolsa melhorou tudo hoje, o dólar caiu, mas não foi em função aqui do Brasil, foi em função da China e dos Estados Unidos começarem a fazer um acordo, começar a conversar, não? Eu acho que essa conversa deles é de gente que se odeia, sabe como é que é? Sim, porque, mas tem que se entender vamos deixar ou não? bem claro, o carro-chefe do Bolsonaro é o seguinte, ele quer trazer as fábricas americanas de volta para território americano. Ponto. Do Trump, tu quer dizer? Do Trump, desculpe. Isso. Qual é a única proposta, qual é o único jeito de fazer isso? Sobre taxar o produto chinês. Deixar de ser um produto barato em território americano e fazer com que os caras tragam as fábricas e manter os empregos. Ele disse, os americanos não podem estar financiando emprego na China. Mas tem uma questão delicada que aí é a qualidade desses produtos chineses que está atraindo a atenção dos americanos de uma forma absurda. Tem telefones, câmeras, tem... muito mais barato. E por 1/3 do valor. Mas são muitas empresas, muitas vezes americanas, que se mudaram para a China justamente porque lá o trabalho é muito mais barato. Sim. O custo dessa construção, dessa produção é muito mais em conta. No momento em que os Estados Unidos se torna competitivo, essa turma sai. Então, assim, é uma questão de mercado. Agora essa é uma dificuldade. É praticamente impossível para o americano equiparar o custo de um trabalhador americano a um trabalhador chinês. Porque o trabalhador chinês vive praticamente em regime de escravidão. E a China já se manifestou sobre isso, dizendo publicamente que vocês querem, a gente regula essa questão trabalhista, mas vocês vão pagar $60 mil no iPhone de vocês? Mas sabe que o próprio eles iPhone... usam isso como moeda de... Agora eu vou dizer uma coisa sobre a China que pouca gente está falando, que é uma notícia ruim para todas as economias ocidentais. A China está com o projeto 2025. O que significa isso? A China nunca formou tantos doutores e que estão trabalhando em tanta tecnologia. A China quer dominar todas as áreas do planeta e terminar com aquela história. É made in China. Made in China é uma coisa que desaprova, é uma ofensa, um produto. Made in China vai ser status. Como made in Japan, numa época era fake e hoje virou status, e o made in Coreia também. Então a China vem aí com muita força e com muita tecnologia de ponta. Aliás, a tecnologia de uma... vai terminar com a falsificação também. De um smartphone que é concorrente do iPhone da Apple, é muito mais barato e exatamente, e é assim tão bom quanto a tecnologia. E não é um fake, não é uma réplica, é isso aí. Réplica, exatamente. Essa Xiaomi é assustadora. Eu quis reforçar o que disse o meu amigo Chicão, porque a gente recebe muita mensagem subliminar. Subliminar é aquilo que tu vai ver uma televisão despropositadamente, tu senta na frente e recebe uma mensagem que tem ali. A China está enxergando tão na frente. Nós vamos passar em rede nacional aqui no país 4 ou 5 programas sobre a China, só enaltecendo a modernização, o que eles estão fazendo em termos de avanço tecnológico, o que é viver na China. Aquilo a gente acha que está vendo uma reportagem, né? Uma reportagem de como é que se vive na China. Na verdade, nós estamos recebendo uma mensagem subliminar de aceitar aquela cultura, de almejar aquela cultura e começar a aceitar a China como uma potência. E conhecer a cultura também, e conhecer o turismo a cultura. Lá que eles querem então eu alerto, haverá em rede fechada, em rede aberta, agora a seguir 4 ou 5 programas de muita extensão falando da China como um todo, e volto a dizer, não é um programa só informativo, porque tem muita economia dentro desse programa. E dentro dessa concepção, até como o Chicão cita, e o mercado asiático, dentro dessas políticas públicas da Coreia, o K-pop, que é aquelas boy bands e girl bands, assim, que tem 7, 8 integrantes que cantam em coreano, foi um projeto do governo aplicado há 10 anos no país. Então, eles estão colhendo os frutos agora, porque tu pergunta para qualquer jovem, eu me surpreendi, crianças de 12, 10 anos já falam as letras em coreano, já sabem tudo sobre a cultura, seguem, eles são influenciadores digitais, essas personagens, e ficam só exaltando como é maravilhoso morar lá. Então, as crianças já querem intercâmbio, já querem estudar, já querem viajar para lá. Então, tudo esse projeto cultural foi baseado... mas se vocês me permitem, eu acho o seguinte... Eu acho que é importante o contraponto que o presidente Trump está fazendo aos chineses.
Porque tem muito empresário que, ao fazer negociações com os chineses, tem a experiência do seguinte: eles colocam 2, 3 chineses negociando e eles ficam 24 horas acordados e 3 atrás. Aí cansa. Negociando contigo. Cansa. Os 3 na frente vêm pra frente, os outros 3 que passaram 10 horas negociando sentam atrás. Depois de ficar 3, 4 dias negociando assim, fecha contrato, eles resolvem mudar tudo. Então, a atividade deles, usando o trabalho escravo, a questão da influência e da inserção do Estado na economia deles, porque eles não são uma economia nem aberta nem fechada total, é uma economia que ninguém entende e que está todo mundo de olho, sim. E a questão deles não honrarem e não trazer segurança jurídica, graças a Deus, o presidente Trump, que é o único que pode peitar essa gente, está realmente trazendo essa questão para a gente dizer assim, olha, vocês podem ser ótimos, vocês podem produzir muito barato, mas vocês têm que ter ética, vocês têm que ter respeito. E eles não têm. E uma coisa que eu acho só interessante, eu gostaria só de trazer o que o Ruschel trouxe da questão de parar o país quando houver essa votação nominal desse projeto. O que eu acho importante, que nós estávamos falando do projeto, me ajudem aqui, do abuso de autoridade. É muito importante a gente lembrar o seguinte, esse projeto foi criado como uma resposta a um antigo Senado, a uma antiga Câmara, ou seja, um Congresso que não se reelegeu, porque o povo brasileiro mudou 85% das cadeiras, não reelegeu essa turma. Essa turma colocou esse projeto na pauta como uma resposta a toda a anticorrupção e ao projeto que a Lava Jato estava construindo e que rapidamente pegaria essa gente. Então, no momento que a gente falou isso ontem e o Vitorino trouxe essa articulação que o Rodrigo Maia colocou rapidamente em pauta, fez com que parecesse assim, ó, vamos votar na surdina e vamos acabar, porque o ministro Sérgio Moro, de certa forma, ele é um dos ministros mais discretos atualmente do governo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele é o que mais tem popularidade. Inclusive, mais popularidade que o próprio presidente Bolsonaro. Aliás, ele tem um papel fundamental, porque a maioria do povo brasileiro não enxerga o ministro Bolsonaro como um juiz da Lava Jato, enxerga como um xerife da Lava Jato. Então, ele tem uma dinâmica, ele tem uma credibilidade muito grande. E isso, o Rodrigo Maia e esse projeto vem atacar justamente o Bolsonaro, mas, sobretudo, o ministro Sérgio Moro. Falando, a Roberta já adiantou, é uma questão que o Ruschel tem, foi uma pesquisa do Datafolha que mostra a popularidade do ministro Sérgio Moro e do presidente Bolsonaro, Ayrton Ruschel. Essa pesquisa é uma pesquisa que faz, primeiro, uma comparação dele com o presidente, porque não se sabe se há um confronto velado ou não, há mentidos e desmentidos, né? Mas é evidente que de tudo que aconteceu, nós estamos em setembro, há uma figura que passa incólume, é a do Moro. Né? O presidente, nós podemos discutir aqui, e temos discutido dia a dia, né? Seu comportamento, seu temperamento, ser controvertido, que agrada a uns ou outros. Mas o Moro tem ficado dentro de uma descrição e passa incólume a toda essa questão e todas as pesquisas. Mesmo com relação a quando aconteceu o Intercept e tudo mais, ele manteve. Porque o Intercept, tu nota, a rejeição do Moro é o 30% que rejeita desde que ele nasceu. Né? Desde que ele condenou o Lula. Desde que ele nasceu. Mais ou menos assim. Nós temos que entender, temos que entender a política. Então, ele passa incólume a isso. E quem vive na política sabe, isso traz ciúmes. Isso traz ciúme. Destaque, aprovação, né? Hoje há quem diga que se faz uma eleição ele contra o Bolsonaro, né? Que ele conseguiria ganhar com grande vantagem. Então, isso no início de governo, por um lado é bom pela credibilidade que ele tem, mas ao mesmo tempo tu atrai inimigos. Então, essa pesquisa, ela demonstra, porque eu digo assim, a gente às vezes, eu sei que também temos divergência aqui na bancada sobre institutos de pesquisa, mas a gente tem o sentir da gente também, né? E a gente vê que esse índice que tem de aprovação é o índice que a gente percebe efetivamente, mesmo pessoas que não aprovam o governo Bolsonaro ou que não votaram no Bolsonaro. Eu queria falar sobre isso. Diga, claro.
Primeiro, depois eu vou falar sobre a China. Primeiro, esse negócio. Vejam a mesquinhez. Vejam a pequenez. Vejam a idiosincrasia que a esquerda brasileira patrocina. Estão perseguindo um juiz porque condenou um dos maiores criminosos de todos os tempos da América Latina. Estão perseguindo um juiz, aonde ele vai? Fizeram até um filme na internet, agora está sendo observado aí pela Polícia Federal, está investigando, sugerindo sequestro da filha, do filho do Moro, coisa e tal, trocar pelo Lula livre, um negócio assim, uma bobagem dessa. Algum débil mental deve ter feito, aí a Polícia Federal está investigando. Vejam a pequenez da esquerda. Esse é o regime que vocês aplaudem? Esse é o regime que grande parte do Brasil quer de volta? Quer condenar um juiz que condenou um bandido? Fica a questão para vocês refletirem. Sobre a China, eu quero falar o seguinte, com a China vai acontecer, só que de forma muito mais lenta, a mesma coisa que aconteceu com o Japão e com a Coreia. Quando o Japão, depois da guerra, começou a fazer cópias de produtos americanos e europeus, todo mundo tratava essas cópias como cópias de baixa qualidade, enfim, mas eram baratas, e elas se esparramaram pelo mundo. E essa lição japonesa foi aprendida. Os japoneses começaram a aperfeiçoar, trouxeram excelência, e hoje os japoneses fazem alguns dos melhores carros do mundo. Os coreanos aprenderam essa lição e começaram a fazer a mesma coisa. Aos mais velhos eu pergunto, lembra quando os primeiros carros coreanos chegaram no Brasil? Que era aquela coisa horrível, do tipo, meu Deus, o que é isso? Isso é cópia de produto japonês? Hoje todo mundo sabe, os coreanos fabricam alguns dos melhores carros do mundo. Os chineses estão no mesmo caminho. O que aconteceu com o Japão é que esse desenvolvimento tecnológico e o valor agregado trouxe pressão sobre os salários. O Japão era pobre no pós-guerra, o Japão estava semi-destruído no pós-guerra. Os salários eram baixos. A democracia foi colocando salários no lugar. Hoje, um engenheiro japonês é um dos profissionais mais bem pagos na sua atividade no mundo. A mesma coisa acontece na Coreia. Aquela pequena península hoje tem alguns dos melhores salários do mundo ligados à tecnologia. Indústria automobilística. Não vamos longe, aquela pequena península do tamanho do estado de Sergipe tem hoje a hegemonia na produção de eletroeletrônicos caseiros, domésticos. Todo mundo sabe, Samsung e LG dominam o planeta. Vamos avançar. A China está avançando nisso. Só que o que aconteceu com o Japão aconteceu com a Coreia também. Os salários foram sendo equiparados, a procura, o pleno emprego, enfim. E isso acabou transformando também o produto coreano, a exemplo do japonês, num produto caro, ou pelo menos com valor de mercado. Os chineses ainda não chegaram a essa excelência, embora produzam bons produtos, porque os chineses, ao contrário do restante, os chineses têm 2 bilhões de habitantes. Portanto, eles têm muita mão de obra disponível, muita mão de obra barata. O investimento dos chineses na educação é brutal exatamente por causa disso. Então, os chineses inegavelmente vão acabar chegando ao estágio dos coreanos e dos japoneses, mas vai levar muito tempo, porque se a gente for considerar o tamanho do Japão e o tamanho da Coreia, comparando com o tamanho da China, olha, até a pressão acontecer sobre os salários na China, certamente eu não vou estar mais aqui. Agora eu quero falar para vocês de um momento muito importante do final de semana. 19h30 aos sábados, tem sempre Atualidades Pampa e os melhores momentos. E como as nossas redes são interativas, no facebook.com/atualidadespampa, a SOS Corpo, deve ser uma página, né? Diz, gostei do programa de sábado, mas penso que poderiam colocar mais assuntos tratados no Rabicho. Acho que muitos aqui não conseguem assistir durante a semana. Então aí vai uma dica para a produção. Mais assuntos da reprise nos melhores momentos de sábado. Eu achei uma boa. Não sei se o Chicão... Eu só queria que a segunda parte da manifestação sobre a pesquisa, eu fiz a primeira parte sobre o Moro e gostaria de fazer sobre o Bolsonaro, porque a pesquisa, para mim, também está refletindo aquilo que eu disse na bancada. Assim como eu falei dos 30% que nós temos que é contra o Moro desde que ele nasceu, há os 30% que são a favor do Bolsonaro também desde que ele nasceu. Mas nós temos este grande meio. E essa avaliação... Que quem é a favor do Bolsonaro possa aqui de público dizer, não, que ele é assim, que bom, que isso é bonito, tudo bem. Mas
o governo deverá estar fazendo uma avaliação, deverão haver conselheiros, porque há um grande centrão de pessoas que, por exemplo, votaram no Bolsonaro porque eram contra a corrupção, por exemplo, mas não são apaixonados pelo Bolsonaro. E estas pessoas são mais exigentes em relação ao presidente. Então, as pesquisas me parecem muito fidedignas, pode-se discordar do Instituto de Pesquisa quem quiser, não tem problema, mas elas parecem também estar refletindo o momento político que nós vivemos controvertido, onde são muitos litígios, né? E volto a dizer, este meio, ele não tem esta adoração, essa apreciação pelo presidente. Só agregando, tendo a ousadia aqui de agregar o comentário do Ruschel, também me incomoda um pouco essa coisa da pesquisa não ficar claro se ela é a pessoa Bolsonaro ou a gestão do governo Bolsonaro. Porque quando é pessoa do governo Bolsonaro, aí sim, aí vem uma carga de coisas, aquela coisa ainda de fascista, nazista, taxista, trombonista, aquelas bobagens todas, homofóbico, todos os óbicos e todos os istas juntos, que me parece aí infantil demais para uma pesquisa de tamanha importância. Mas agora só sobre essa... Diga, não, né? só sobre essa ideia também a gente coloca que dentro dessa... até o planejamento, o Marconi falou que é algo muito interessante antes, falando do planejamento também de comunicação dentro da figura pública. Porque, claro, o Bolsonaro está muito mais na mídia, porque ele é o presidente da República, ele acaba tendo que opinar, esse é o perfil dele, sobre tudo e todos que o cercam e também sobre todas as relações brasileiras, e ele acaba se passando em algumas declarações. Recentemente, hoje esteve aqui no Brasil o representante, né, do Chile, falando que essas relações que transcendem pessoas e também governos. Ele espera que não tenha reflexo as manifestações do Bolsonaro em relação, né, à chanceler, toda a representante da ONU, e ele coloca dentro disso, o Bolsonaro fala sobre tudo, o Moro não. Quando ele vai para uma entrevista, ele está preparado, ele está ciente dos questionamentos, e até algo que é louvável e que se estranha é que, de maneira interna, ele não é contra o Bolsonaro. Ele fala, eu não quero o lugar dele, eu sou leal ao meu cargo e à pessoa que me colocou lá, eu sou leal ao Bolsonaro. Eu não tenho nem intenção de concorrer à presidência. Então, dentro dessa ideia, ele não vai a público, e ele até de maneira interna não tem essa fama. Olha, eu quero pegar esse teu gancho e dizer para os telespectadores que não só o Bolsonaro é dessa forma. Paulo Guedes também não é verdade? Hoje ele deu não foi nenhuma entrevista, ele estava fazendo uma palestra e tal, e falou que da mulher do Macron, que o Bolsonaro mesmo está falando a verdade e que a mulher do Macron é feia mesmo. Aí quando o Chicão fala mal das mulheres, aí querem brigar com o Chicão, né, Chicão? Eu sempre então eu vou falar agora. Pode falar, Chicão, diz as suas verdades. Bolsonaro é o seguinte, chegou a democracia para aqueles homens que não têm sucesso com as mulheres. Eu sempre tenho falado daquele perfume que às vezes eu uso, que o pai Paulinho faz, baseado em feromônio. Não é que o Diopper está chegando no mercado brasileiro a partir do mês que vem. Diopper é um perfume francês que não tem à venda ainda. Ele é totalmente feito afrodisiacamente. Ele é feito todo com feromônio, inclusive o comercial dele é um cara entrando numa festa e cada gota que ele pingava ganhava uma mulher. Cada gota do perfume atrai uma mulher. E eu usei esse perfume, é verdade, o cheiro é amadeirado, maravilhoso. Então todo mundo vai poder ser um Chicão Tofani, um Antônio Bandeiras, um cara assim. Isso aí só vale para os homens. Esse, mulheres, porque tem o Diopper mais feminino, mas não tem nada a ver com esse aí. Não tem gota nenhuma mágica. Nada, é só para homens. Não atrai o seu homem. Não, da mulher é normal. É só tá tudo bem. É só fazer uma correção, uma coisa que disse o Marconi. Pesquisa Datafolha infantil é pleonasmo, viu? Olha aqui, a gente tem o vídeo do ministro Paulo Guedes falando sobre, enfim, as atitudes e as falas do presidente Bolsonaro. A gente vai rodar para vocês. Xingaram a Bachelet, xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade, você falou mesmo que é verdade. Ele diz, tudo bem, não tem problema, é tudo normal, é tudo verdade. O presidente falou mesmo, é verdade mesmo, a mulher é feia. Daí ele sorri, a plateia sorri, não existe mulher feia, existe mulher
observada do ângulo errado. Agora é uma ministro deselegância Paulo isso, Guedes. né? Quando eu falo aqui, eu sou criticado aqui dentro da bancada. Agora o presidente falar pro país... É o presidente, afinal, esse é o ministro. Mas o ministro, sei lá o quê, ele é casado com quem, então? Manda a foto da mulher dele. É capa de playboy, é bombada, tem 1,80 m, é top, tem 1,20 m de perna, assim. 500 ml de peito. Não, vai ser uma mequetrefe, então ele não pode falar disso aí. Você tem uma senhora em casa. No dia da Amazônia, no dia da Amazônia, governo, Procuradoria-Geral da República e Congresso fecham um acordo importante para aplicar na Amazônia 1 bilhão do fundo da Petrobras. Esse fundo da Petrobras foi um acordo feito entre a Petrobras e o governo dos Estados Unidos e um montante desse valor vai para a preservação da Amazônia, enfim, das queimadas, ajudar a acabar com as queimadas. E um outro valor de 1,6 bilhão foi determinado para a educação. Ayrton Rusch. Não, eu só queria dizer, reforçando o meu convite. Primeiro, Marconi, eu quis linkar com a pesquisa que nós fizemos segunda-feira, porque houve uma individual. Houve uma individual do presidente segunda-feira, tá? E com essa agora que traz o comparativo com o Moro, porque é isso que eu digo, essas relações internacionais, essas relações interpessoais, elas trazem prejuízos se tu seguires sempre o litígio, né? Essa deselegância, vou usar essa palavra só, por que um ministro nosso da Economia tem que falar sobre a mulher do ex-presidente? Não, por que ela está nesse assunto do início da conversa, né? O que contribui isso dentro de um ambiente que tu quer com os países, né, pelo mundo? Então, é nesse sentido o comentário. youtube.com/TV Pampa é o nosso canal lá no YouTube. Você entra, se inscreve no canal, toca no sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos ao vivo. E está nos acompanhando o Nestor, a Rosângela Carvalho, que diz o seguinte, como diz o Vitorino, Rodrigo Maia tem que sair algemado de lá. O Giba Terra, Betinha, é a Roberta, a Roberta passou a ser Betinha, só pode ser, ou ele está falando com alguém aqui. Do que adianta mudar 85% das cadeiras se os mexes e as maracutaias, a politicagem continuem em alto e bom som para todo o Brasil ver. Infelizmente é verdade. E é por isso a votação aberta, né, desses vetos, porque muitos prometeram e chegaram lá com a promessa da mudança e das alterações, tendo um perfil completamente diferente. Então, se você vende o peixe assim, você não pode chegar lá e ter um comportamento dos mesmos que você repudiava e falou, não vou ser aquilo, você chega lá, senta na cadeira, você é exatamente o que você criticava. Agora, eu só quero fazer um último comentário a respeito da pesquisa do Sérgio Moro. Eu só espero que tanto o Bolsonaro quanto o próprio ministro Sérgio Moro sejam muito inteligentes de perceber que, possivelmente, pode haver um grande interesse em que haja uma tentativa de criar um jogo de vaidades entre os dois, porque tem muita gente que vai amar se o ministro Sérgio Moro deixar de honrar a cadeira de ministro da Justiça do presidente Bolsonaro. Isso eles já estão sabendo de tudo. O Márcio de Windsor. Ela não sabe quem é a Márcia de Pode Windsor. ser que talvez alguém tenha interesse. Quem será? Roberta, E eles já botar na sabem de Quando tudo no isso. Brasil se fez pesquisa de popularidade de ministro? E por que só Qual dele? é a pesquisa de popularidade de ministro que tem no Não, Brasil? porque é só dele. Todos Nenhuma. eles foram analisados. Não, A Datafolha sim. analisou Os do Moro, porque os outros, todo mundo, ó. Me faz até concordar com o comentário do Ruschel sobre a mensagem subliminar por trás dessa pesquisa. Claro, e 9 meses de mandato, A quer ideia é dizer... criar a cisão. Porque Não vamos morder um ainda. dos O grandes fato- pilares mas a do governo Bolsonaro é o Moro e as medidas anticorrupção e tudo mais. Só que deu na trave. Eles acabaram de fazer uma live agora no final da tarde, juntos os dois. Ai, que maravilha. E foi renovado o apoio à Lava Jato, que notícia enfim. boa. Que bom. Houve essa tentativa com o Guedes também. Claro. Não deu certo. Daqui a pouco eles tentaram fazer com que o Olavo de Carvalho também estava brigando com não sei quem. Com A os ideia é filhos do Bolsonaro. Criar uma encrenca, né? Só quero dizer que esta live já teve há 2 meses atrás também, quando foi a primeira vez que se levantou uma cisânia entre eles, eles foram a público e deram uma entrevista, o Bolsonaro botou ele do lado e deu uma declaração de apoio ao Moro. A política é diferente, pessoal. Nacional, né? Não sejamos ingênuos, a gente pode torcer ou acreditar em alguém, mas a gente tem que saber que política é política. A pessoa está como teu amigo enquanto te interessar que seja amigo. Se o Bolsonaro perceber que o Moro é inimigo, no sentido de ser
um candidato tão forte, ele será fritado porque isso é política. Me cobrem depois, não tem problema. Agora, notícia triste desta quarta-feira de madrugada, de noite, e que repercutiu no dia de hoje. Vários Kaká, Raí e outros ex-jogadores dão adeus ao filho do Cafu, que morreu aos 30 anos. Estava jogando futebol, Chicão Tofani, teve infarto. Um infarto fulminante, não resistiu. Os nossos telespectadores pediram assim pra gente comentar um pouco a respeito, mas realmente é uma notícia avassaladora. Só posso dizer que Cafu é um dos heróis brasileiros. Cafu foi capitão, jogou 4 ou 5 Copas, um grande jogador, uma grande personalidade, não merecia isso aí. Infarto numa pessoa de 30 anos. Geralmente. Dificilmente, porque a pessoa de 30 anos, como o Vitorino falou, ela não está levando mini infartos. Eu com 60 já levei um monte de infarto, então a artéria já está aberta. Agora, quando acontece um mal súbito num jovem, a artéria não tem condições de sabe que eu perguntei, sempre que a gente tem a perda de um jovem, assim, onde não se tem essa expectativa, nunca se perde infarto de alguém de 30 anos. Os especialistas são trazidos nos programas e eles restam por confessar, e eu já fiz isso aos meus cardiologistas, né? Resta confessar que há um 0,000 que a medicina não consegue mandar uma explicação. Explicar. Exatamente. Mas eles têm que ser, por mais... Pois não? Perdão, é que assim, isso está mudando. Assim, hoje até eu li uma matéria sobre isso, por que tem aumentado grosseiramente o número de infartos fulminantes em pessoas entre 30 e 40 anos. E aí tem uma série de elementos. O padrão de vida, sedentarismo, é aquilo óbvio. Né? Não, aqueles que a gente não, mas o que eu falo é o que eles chamam de morte súbita. Morte súbita, entre aspas. A morte súbita, que é o caso desse menino aí, com 30 anos, é um menino. E o Chicão já descreveu tecnicamente. Tecnicamente ocorre por causa disso. Por tu não ter veias, quando tu vai envelhecendo, tu vai criando veias. Quando dá o infarto, ela tem por onde escoar e aí tu sobrevive ao infarto. O jovem não tem isso. Quando explode uma veia, ele morre. Mas o que se diz é da morte súbita, não há, porque faz todos os exames, entra para dentro de um hospital, faz de cima a baixo o check-up. Não sabe o que aconteceu. E ele tem uma morte súbita, que é mas graças a Deus, uma partícula 0,00 e uma decimal. Foi o que aconteceu com o Luiz Eduardo Magalhães, o filho do Dr. Carlos Magalhães. Ele tinha feito 4 dias antes o check-up no Hospital de Brasília. Olha. O Bira Valdez, que idade tinha? O Bira Valdez morrendo na 40 anos de um atleta. Eram 40 anos de um atleta. Então, com todos os exames em dia. Desculpa a interrupção, mas é porque me lembrei, porque esse era ligado a nós, né? O Bira Valdez era da comunicação. Esse tipo de coisa acontece quando tem que acontecer, não adianta nada. Tu vê pessoas que fizeram exames recentes, acabam tendo um infarto fulminante, mas é triste, muito triste perder um menino de 30 anos e uma pessoa tão especial como foi o Cafu aqui para o Brasil. Ana? Não, é só porque já foi um alerta de um médico em relação principalmente a orientações aos jovens, porque hoje é muito comum em festas, não era comum antigamente se misturar energético nas bebidas. Balinha, lembrando que o energético é um estimulante. Letal. Então, esse estimulante com o álcool, ele acaba sempre criando aquela euforia. Tu cria aquela vontade. Então, isso vai prejudicando, sim, o coração, dependendo da maneira que você ingere. E hoje, até mesmo eu vejo, nos últimos, 5, 6 anos, a quantidade de energéticos que cada vez mais cresce, principalmente relacionados ao esporte. Quando você vai na academia, aqueles supletivos que você toma, aqueles energéticos que você toma. Então, sempre procure se orientar, porque você tá fazendo academia, você fica ali, mas você não sabe a longo prazo quanto tempo aquilo fica no seu organismo, se você consome diariamente. Então, tudo isso, procure o seu médico, procure um especialista. Nem sempre você, porque viu na internet, porque viu alguém falando num canal no YouTube, vai ser a melhor opção para você. E quero acrescentar, e ainda tem o confronto de medicação. Tu está, de repente, tomando uma medicação, um calmante, né? Aí tu vai lá e toma um energético. Um ansiolítico. Exatamente. Como é que o organismo, qual é a mensagem que tu tá mandando para ele? Entra em parafuso. Tem que dar taquicardia, o corpo reclama, né? Claro. Então, por isso que a Ana fala muito bem. Pegue uma orientação médica, não é porque teu colega está tomando que vai fazer bem para ti. Vai funcionar para você, talvez não funcione. E até dentro dessa ideia, eu vejo nos próprios eventos esportivos, quando nós temos, o número de atendimentos relacionados a justamente essa euforia. Eu tô com palpitação, eu não tô me sentindo bem, eu preciso de um médico, então vai até o local do estádio, porque tem, né, por regra, esse atendimento. Então, o número também de atendimentos que eu converso com esses profissionais, ele fala, gente que chega com palpitação, gente que acha que está infartando, gente que chega
chega tonta, justamente porque usa muito o energético, misturando com a bebida alcoólica para ter euforia e depois acaba ficando mal por causa do emocional do jogo. Esses suplementos energéticos que tem aí, se você conversar com qualquer nutricionista, ele vai dizer, foge. Foge. Alimentação saudável. Se me permite, Gustavo, e aí nós temos um atleta é um aqui assunto na que mesa. não, até nem por mim, eu falo pela minha esposa, que é da área da educação física e da nutrição. Tem duas coisas que chamam muito a atenção. Essa do energético é um ponto fundamental, mas não se pode misturar e nem mesmo chamá-lo de suplemento. Né? É outra coisa, o suplemento alimentar é outra coisa, é um trabalho... Eu falei suplemento energético. São vasodilatadores que tem por sim, os pré-treinos. Hoje vendem até na academia, aqueles que parecem um gelzinho. Vendem, né? realmente vendem. Só que o que é o seguinte, depende muito de duas coisas. Primeiro é a ética profissional de quem está trabalhando nisso. É feita uma anamnese a cada momento que você chega na academia, lhe é perguntado o seu objetivo e a partir da sua rotina e do seu padrão de vida é feito então a análise individual daquilo que serve para Ana, não serve para mim, o que serve para mim não serve para Carla. E outra coisa que é o mais assustador nisso, primeiro as pessoas, e aí eu trago essa experiência, as pessoas desconhecem suas condições de saúde. Eu soube de casos, né, próximos lá de pessoas que não sabem seu tipo sanguíneo, não sabem de nenhuma alergia que podem ter e doenças familiares, doenças familiares, tudo isso é feito no histórico e em alguns casos, mentem. O que é pior? Mentem porque sabem que terão algum tipo de restrição. Né? Exatamente. 1 minuto agora para abraços e agradecimentos. Vamos à Roberta, que me pediu primeiro. Fiquei Eu também quero. Tá bem, vamos, Roberta. Carla, já que nós estamos sem a presença do Marne, que está em férias, eu tomo a liberdade de indicar um livro muito especial que eu recebi das queridas do grupo Na Mata Pioneiras, que me presenteou com um livro chamado A Tradicional Culinária Judaica. E é tão especial que a apresentação desse livro é do Moacir Scliar. Deixa eu mostrar aqui, Roberta. Ele coloca muito bem uma frase que ele diz o seguinte: pode haver comida sem judaísmo, mas duvido que haja judaísmo sem comida. E ele segue dizendo que é uma viagem sentimental a um passado rico de emoções. Eu ainda não tive o privilégio de ler, vou ler, e tenho certeza que não vai ser só um alimento para o corpo, mas também para a alma. Se precisar de piloto de prova, viu? Com certeza. Beijo lá pro Ruschel, que eu... Piloto que não volta aqui na mesa. O meu abraço hoje é para Olga Brum, avó do Ayrton, e a Joyce Cardoso, mãe do Ayrton. E quem é o Ayrton? Tá namorando a minha sobrinha. Da família. E o segundo abraço, a revista Placar já está no mercado. Eu a recebi segunda-feira. Assim, a revista Placar. Avelino, desculpa. A idade Deixa paradinho, assim. A idade não me socorre mais. Quero deixar claro que é a revista Gol do nosso querido Avelino, o maior show de revista, mais de 40 anos no mercado. Não perca. E deve estar saindo uma novinha agora com a classificação do esporte. Tá vendo por que não fica com o WhatsApp? Tá vendo? Hoje eu passei numa banca lá do centro, tinha várias assim do Guerreiro, mas um abraço também pro Carlos Alberto, motorista hoje, que no chamado no aplicativo não me reconheceu, já pegou a Carla, né, de certa oportunidade, que não reconheceu também. Quando a gente fala, ele, como assim? É tu verdade. mesmo. Então, um abraço pra ele, pra esposa dele. Então, um abraço enorme, muito obrigada pela sua audiência. Um beijo também especial para Edete Barcelos, para Celone Brando e Vani Sperbi, telespectadores que se comunicam através do nosso Instagram, @atualidades.pampa. Enfim, Vitorino. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo Donguinha, guitarrista. Ele e a turma dele vão fazer uma festa hoje muito bacana lá no Sgt. Pepper hoje à noite. Homenagem à Jovem Guarda, tributo à Jovem Guarda. Ele e a banda dele, a The Good Times Band, vão fazer um show hoje à noite lá. Então tá todo mundo convidado. Donga, parabéns pela ideia. Que tudo o Chicão não pode ficar eu quero dar um abraço não vai dar. na Débora Schmitz, maravilhosa, que está desenhando já faz algum tempo no computador, está 25 dias, a minha sobrancelha para o modelo 2020. Que é isso? Eu tenho que trocar a sobrancelha, né, querido? Não, é assim, Carlos, inverno, tu é que nem a moda. Já estão pensando no inverno de 2020. Ele tá que nem os chineses, ele tá 10 anos na frente já. Marconi. Eu queria mandar um abraço também. Tá. É o programa do abraço.
pra esposa, não é pra esposa. E não é o programa da Xuxa, tá, pessoal? Não é. São duas senhorinhas que me encontraram hoje na fila do banco. Dona Dalva e Dona Denise, lá do bairro Passo da Areia, que fizeram elogios a toda a bancada. As duas disseram, coincidentemente, estar com muita saudade do Marne. E ambas elogiaram o cabelo da Carla e da Roberta. Sério? Gostaram do meu cabelo moreno? Elogios à bancada. Tá bem, Eu também tô com saudade do Marne. Eu também tô com muita saudade. Odeio admitir, mas tô com saudade do Eu também. Volta logo, Marne Barcelos. Volta, professor. Volta. Voltando, então, ao programa, depois de vários beijos e abraços e tudo mais, o Marconi traz uma pesquisa que mostra que não é fácil viver no Brasil, ainda mais aqueles que são de fora do país. Exatamente. Uma pesquisa anual chamada Expat Insider 2019. Esse levantamento é realizado pela rede Internations. O que é essa rede? É uma rede online mantida por pessoas que vivem fora de seus países. São imigrantes aí ao redor de 64 nações que responderam essa pesquisa. São cerca de 20 mil pessoas de 182 nacionalidades diferentes que responderam aí a uma série de questões e os resultados, colocam o Brasil de 64 nações na vergonhosa posição de 61ª colocada. O Brasil perde para lugares, por exemplo, como a Índia, que tem aí uma série de dificuldades, tem seu lado ok, mas tem uma série de dificuldades econômicas, estruturais. 2 pontos que colocam o Brasil nesse vergonhoso patamar: segurança, obviamente, custo de vida altíssimo e dificuldade de levar a vida adiante. É amplo até o questionamento, mas é dificuldade de se estabelecer e levar uma vida digna, que é a esperança da maioria dos imigrantes que vêm. O que me chamou a atenção são os pontos positivos, segundo os imigrantes que vivem no Brasil. Primeiro, a amabilidade do povo. E o segundo... Mas chamou a atenção? Não, mas é segundo, positivo. Não, é positivo. Agora Porque o o brasileiro tá chutando os positivos. O positivo. E o segundo, que é a facilidade de conseguir encontros amorosos. Que Sério? Mas isso não é tudo, Mas viu, o que é Chicão? isso? Não resolve a vida, Chicão. Esse detalhe... Ó, o Chicão, por exemplo, tá vindo, o Chicão tomou metade do patrimônio esse encontro amoroso. Acabou com a aí. esperança. Não resolve. Chicão. Não, tem cara que terminaram no JK, na Lime Silva. Eu ainda me escapei dessa Na Lime operação. Silva. Negociei carro, papapá e sei bem. Carla, tô tomando uma bronca aqui Por do quê? Paulo Pretes lá da Gola. Por quê? As meninas ganharam camisas É verdade. exclusivas da Gola e ainda não eu foram quero, lá. Eu quero. Paulinho, ó, tô passando o recado aqui, viu? A gente vai contratar Pras uma três, Kombi, a vai dona até... Magda tá ausente, mas ela vai tomar conhecimento também. Muito bem. Então, tem que passar lá, são camisas exclusivas para vocês, para as meninas. Os meninos já foram, né? E aí, Essa quem não é foi- uma boa notícia, mas a gente não só tem boas notícias. A Roberta também traz uma outra pesquisa que mostra uma realidade triste dos brasileiros. Que, inclusive, contribui para a gente entender a pesquisa que o Rafael Marconi nos traz. 60% dos brasileiros terminam o mês sem dinheiro algum. Eu sou Ai, deles, que eu já horror. começo o outro mês Aqui 0 na a 0. bancada... Mas por quê? Veja bem, a gente tá... 100%. Eu Pois começo é. o outro Não tem devendo. que ir na já. bancada pra ver quantos A estão gente de tá dedo em com pé a aí. maior recessão, seguimos em recessão. Às vezes na metade já tá com Um crescimento Desculpe, econômico super lento, tá? E o nível de desemprego não é só 12 milhões e 600 mil brasileiros que não conseguem emprego. Bem, na verdade, existe 28 milhões de pessoas que estão sem um emprego adequado de qualidade. Para os senhores terem uma ideia, só de subutilizados, pessoas que gostariam de trabalhar mais e simplesmente não têm emprego, não tem hora. Eles estão disponíveis, eles querem trabalhar, mas não têm o que fazer. Pessoas que não podem conseguir emprego porque têm que ficar em casa cuidando de algum familiar. Muitas mães. Hoje em dia, o que tem de falta de creche é impressionante. E muitos são os desalentados, que são aquelas pessoas que já passou 2 anos, estão em filas tentando emprego e não conseguem. Mas também tem uma questão que ontem a gente conversou aqui sobre a questão cultural. Infelizmente, e é verdade. Então, assim, numa situação como essa, é óbvio que a gente tenta guardar um dinheiro e não consegue. Mas o fato é que nós, brasileiros, nunca tivemos a cultura de poupar. E no momento que a gente está em crise, aí que aparece a questão e aumenta a inadimplência. Foi feita uma pesquisa em 12 capitais do nosso país e 57% dos entrevistados disseram que nunca planejaram o seu futuro financeiro.
60% deles chegam ao fim do mês sem dinheiro algum. E 68%, ou seja, 7 em cada 10 brasileiros entrevistados não conseguem lidar com imprevistos e aí se obrigam a se endividar. Então, existe um jargão que fala que o hábito tem um jargão que fala que quando o nível do mar, as pessoas estão nadando, é quando baixa o nível do mar, no caso de uma recessão, é que a gente vê quem é que está nadando nu. Então é na verdade agora que a gente começa a ver, e já vê há muito tempo, as pessoas que estão vivendo endividadas há muitos anos. O fato é que também no Brasil nós temos o hábito de parcelar. E muitos brasileiros, nesta pesquisa, dizem que não sabem quanto ganham e não sabem o nível de endividamento que podem ter mês a mês. Ou seja, eles parcelam e não sabem quanto de dinheiro eles podem parcelar. Então, as parcelas ajudam a atrapalhar uma organização financeira. É uma situação delicada. Por outro lado, ontem a gente conversou aqui que sim, existem muitos brasileiros que já entenderam, já sabem o que é juro composto, já sabem negociar parcela, já sabem entender qual é a dívida que pode pagar primeiro e que aquela que não tem saída vamos deixar para depois, numa situação de caos como a gente vive. Mas ainda assim, infelizmente, essa cultura da falta do hábito do poupar, da falta de nós educarmos as nossas crianças e de nós mesmos, gera esse tipo de situação. E o salário, ó. Para que poupar? E o cara salário? que é solteiro e vive o dia de hoje. E o salário? Não, e o salário? Aqui a Rosângela... Para quem, Rusto? Vai deixar a Rosângela Carvalho diz o seguinte, essa é boa. Eu nem no início do mês fico com dinheiro, no outro dia já se foi. Não, é triste. youtube.com/TV Pampa. Só um abraço pro Cipião, que mandou a contribuição que Bira Valdez morreu com 52 anos. Ele tinha aquela aparência jovem exatamente porque era um atleta, o que mais aumenta a nossa surpresa com aquela tragédia. Não, e complementando. É um atleta. Não fica vigorante, Chicão. Inclusive de madrugada ele vai malhar. Falei com o Horizonte que tu cumpre religiosamente todas as noites. O Horizonte ele não criou mais uma casa comercial. Ele criou uma rua. Isso não existe. E uma segunda casa tua, né? É fantástico. Será que ele quer fazer essas uma suíte conversas... Presta atenção. Será que essa conversa vai entrar nos melhores momentos de sábado? Você sabe, sábado, 19h30, você tem a nossa companhia com Atualidades Pampa e os melhores momentos da semana. Não precisa ficar longe da gente durante todo o final de semana. Essa foi uma manifestação, um pedido de muitos dos telespectadores. Carla, eu quero trazer alguns recados aqui que chegaram até nós, alguns complementos até de alguns dos assuntos, sobre o assunto que a Roberta trouxe. O Rogério Dutra, ele diz o seguinte: o problema não é falta de planejamento, mas sim os juros absurdos. Ele agrega, né, mais um elemento, mais um componente nisso tudo. Exatamente. Muita gente falando disso. Aqui tem muita gente, então eu vou traduzir no nome da Andréia Guimarães, que diz o seguinte: como organizar a vida financeira recebendo salários parcelados, como aqui no estado. Então, muita gente também perguntando sobre isso. Muita gente perguntando também o seguinte: fizeram essa análise ao longo de suas vidas e perceberam que sim, não tem educação financeira. Hoje, aos 30, 40, até, né, tem um senhor aqui que relata ter 50 anos de idade e ele reconhece que não sabe lidar com o seu dinheiro. E, em função disso, ele vive hoje uma situação mais difícil. Eu sei que a Roberta vai cortar o meu pescoço, porque ela acha que até pode abordar isso, mas na questão do parcelamento eu tenho que indicar a Delmundo/Shopping Sul, porque a gente sabe que os produtos de beleza são caros, você tem que cuidar muito bem da sua pele, você tem que estar sempre ligado, porque você coloca uma coisa ruim, a longo prazo vai se prejudicar. Eu mudei a saúde da minha pele, eu mudei basicamente o meu viver. Claro, eu parcelei porque tu compra um batom de R$10, um batom de 15, daqui a pouco você tem prejuízo na sua saúde, enquanto você pode ir lá parcelar em 12, 10 vezes, mas eu sei que não é a melhor alternativa financeira, porque você precisa, e eu já passei por isso, você precisa ter educação financeira, e eu aprendo muito com a doutora Roberta, que ela fica aqui, mas parcelar em 12 vezes, como assim, tu é louca? Eu falo, mas é que assim, as mulheres precisam de uma maquiagem, não adianta. E boas, né? E boas, não que pode é ser qualquer importante. coisa. O homem precisa também. E quero linkar com o assunto. Quero linkar com o assunto. Mas rima nos olhos precisa, para dar mais força no olhar. Eu não acho. O que eu só gostaria de quer ser top, precisa. A não ser que tu quer ser um jacaré qualquer. Aí tu faz a tua escolha. Eu acho que perde a masculinidade. Perde a masculinidade, é outro rolo.
Não acho tá mesmo. A cara muito másculo. Pega a masculinidade, o cara que olha pra baixo não vê nada. Não, daí bota rímel, daí pinta a unha. Eu já fiz isso, eu já vim aqui, o Paulo Sérgio uma vez até me proibiu no programa dele. Que gosta, né, mudar. A mulher que gosta do homem mais rude, faz um skincare. Aí esse não toma banho, não faz nada, aí vai a bangu. Aí tá no 8 ou 80. Eu só gostaria de oferecer algumas dicas nessa situação, porque realmente, assim, ó, é muito cruel a gente dever e tá desorganizado em razão de não ter emprego, ou quando tem emprego, a empresa ou o governo não consegue pagar em dia. A gente realmente perde aquilo que ajuda muito, que é ter controle. Quando a gente tem um orçamento organizado, a gente se sente no controle, um controle da vida. É uma questão até emocional, tanto que mexe muito com a emoção quando tu tá sem dinheiro. É ali que a gente se conhece mais e muitas vezes é ali que tu conhece quem gosta da gente de verdade, porque é uma situação muito delicada. Então, quando a pilha tá enorme de dívidas e entra um dinheirinho, é muito importante checar, primeiro, qual é a dívida mais cara, ou seja, que está com o juro mais caro. Vai lá, corre e negocia aquela dívida. Outra coisa, tá todo mundo endividado, tá todo mundo sem emprego. Então faz o seguinte, o credor já sabe dessa situação e ele também está perdendo porque não está recebendo. Então chega e negocia. Olha, eu tenho condições de pagar assim. E muitas vezes tu faz um bom negócio. Realmente é uma situação em que exige calma, sangue muito frio e uma percepção do seguinte, é algo incontrolável. Vou dar o teu telefone. Roberta. Telefone pra gerente. Não, Roberta. Estou aguardando. Eu Carla, eu vou fazer uma pergunta pra Roberta, que é a musa da economia, Amado. você. Roberta, é o seguinte, o cara ganha X, vamos supor que o cara ganha X. Mas é um X, é um Xão ou um X? É um X. Porque ele gasta tudo no mês e começa o outro mês no 0 a 0. Então ele gasta tudo no mês. Por que ele vai poupar? Qual é a motivação que tu vai poupar? Ele quer ir pra Cancún, ele quer ir pra Maceió, ele quer comprar um presente pra gata, ele quer comprar um relógio, ele quer fazer festa hoje de noite. Tomar uma champanhe legal. Pra que ele vai poupar? Se ele não tá com filho, se ele não tem agregado, não tem agregado, nada. Ele, futebol clube, vai poupar pra quê? Ele, futebol clube, seria interessante ele poupar por duas razões. Se ele tem dinheiro disponível, que não depende de passar um mês, ou que não depende de vender um imóvel, que não depende de nada, ele tem uma coisa que vale muito: autonomia. Ele pode escolher o que faz. O dinheiro tem um valor. E um dos valores do dinheiro é exatamente a liberdade de escolher. Então é importante guardar... Torramos tudo. Então tá aí, quem ganha tanto... Tá sozinho, toca tudo no mesmo. Outro mês vai vir de novo, o cara tá empregado. Porque no momento que tu é sozinho, se te acontece alguma coisa, tu não tem uma rede de apoio. Porque, por exemplo, assim, ó, tem muita gente que reclamou, só vou poder tirar R$500 do FGTS. Mas se na tua família tem 3 pessoas que podem tirar 500, é 1.500, que a família se une. Mas se o cara não tem família... Mas o cara é o lobo solitário. Ele não tem família, estilo Blade Runner. Aí ele tem mais obrigação de se autocuidar e de ter autonomia, porque ele não vai poder contar com a ajuda de uma rede, vai precisar do banco que vai ter juros exorbitantes. Paga aí plano vai falir. de saúde? Essa pessoa não, paga plano plano de saúde para cima de 60, que eu tô com 60,5, é muito caro. É claro que é. Meu plano de saúde é amigo dos meus amigos, são tudo médicos. A Roberta trouxe... Tudo bem, mas a Roberta trouxe hospital, aí o salário paga no final do mês, tu não recebe o salário, eu sou um assalariado. Mas tu recebe bem, hein? Porque cada dia do meu salário é aqui da Pampa. De saúde é um absurdo, no hospital. É caríssimo. É caríssimo. Aí tá no SUS. É proibitivo. Carla, a Roberta trouxe pelo exemplo SUS. que eu ia trazer, que não há complexidade nenhuma. Começaram os depósitos, já está aparecendo no extrato o depósito das pessoas que receberão as parcelas. E tem pessoas que acumularam ao longo da vida... Esses R$500? Esses 500, tem gente que acumulou ao longo de contratos recentes, como eram pessoas que foram contratadas por outras empresas, não puderam mexer no seu fundo de garantia e, portanto, tem outras matrículas. Então, tem gente recebendo 1.000, 1.500. Então, este sim não precisa ser especialista ou expert como a doutora Roberta. Não faça conta. Se tu estás devedora no cheque especial, tira e cobre, pessoal. Porque o rendimento de um mês da poupança equivale a 1 ano. Ao contrário, um ano de poupança equivale a 1 mês de cheque especial. Então, isso não tenha dúvida, não precisa ser especialista.
pega o seu dinheiro e tapa o cheque especial, que Mas, esse Ruschel, sim é o eu destruidor vou de lares. fazer uma Esse é o verdadeiro colocação agora, destruidor de Ruschel. lares, o cheque especial. Não, eu vou fazer uma colocação agora que a Roberta vai ter que responder. Eu não Vai, tenho botou na conta em parede. banco. Há 5 anos atrás eu tive uma decepção profunda, que eu viajei para o exterior, torrei tudo, tive que entregar o carro para pagar o cartão. Disse assim, não quero cartão de crédito e não quero conta em banca. Por quê? Eu gasto o que eu tenho. Então não vou ficar endividado nunca. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. Esquece se o juro é 10%, o juro pode ser 500%. Eu não vou a banco, nem gosto de gerente de banco. Acho Mas que nada é a ver, exatamente isso que ela disse. Não faça prestação, pague aquilo que tu tens. É mais fácil Eu faço pagar. assim, Exatamente Porque tem isso. essa questão psicológica, tanto Ainda lembrada... mais cartão de crédito. Não, tanto eu fui a lembrada- Cancún, voltei e tive que entregar o carro. Porque a mulher gastou um monte, estava na conquista, free shop, papapá. É só champanhe pra lá e Cheguei free e eu shop? não paguei 3 vezes o cartão de crédito, ele acumulou quase 100%. Tive que entreguei, tá aqui o carro no banco. Bom, tu negociou a tua dívida. Eu entreguei pro banco. Foi E isso. nunca mais pisei no banco. Nem quero saber de banco. Essa questão Odeio psicológica, eu somo ao comentário que o Ruschel fez ainda durante essa semana, que é sobre essa coisa do consumo exacerbado. O que mais se vê, principalmente em redes sociais por aí, é gente com iPhone do último modelo, mas a parede atrás não tem reboco. Não tem reboco. Sabe? Então, assim, E prioridades a internet é um gato, a luz é puxada. sabe? Então, assim, o tudo problema rolo. é que aí recai naquilo. Quando você faz essa crítica, lá vem a bandeira fingida do social de você não tem pena, as pessoas também... Não, tu não tem dinheiro, não tenha. Você não tem O condições... cara de pede ter. uma carona e não quer dar o endereço dele, deixa aqui na esquina que é melhor pra mas ti. olha o meu iPhone, Quem tá morando sabe? em Mas isso aí no tu iPhone, começa de pequenininho. Então, por exemplo, assim, ó, existem estudos, por exemplo, com bebês, que quando tu coloca bebê, vamos supor, numa cadeirinha, um bebê não, uma criança de 2 aninhos, tu coloca numa mesinha, sentado, e diz o seguinte, olha, no momento que tu esperar eu voltar à sala, tu vai poder comer esse doce. O que a maioria das crianças faz? Espera a pessoa sair da sala, fecha a porta, a criança não aguenta. Vai lá, ansiosamente, e come o doce. E foi os feito adultos esse que fazem estudo também. psicológico que demonstrou o seguinte, que as crianças que honraram essa situação em ver o doce, esperar o adulto voltar à sala... E aí dizer, agora tu pode comer, e comeu, ele também tem uma relação com o dinheiro mais racional. Ou seja, eu tenho esse dinheiro, mas eu não vou comprar agora. E para ajudar quem tem esse dinheiro, falando em quem pode poupar e quem pode ter, é importante criar, por exemplo, projetos. Então, um casal, por exemplo, os dois têm dinheiro. Propõe um projeto juntos. Olha aqui, ó, vamos comprar uma casa ou vamos fazer uma viagem. E aí ou vamos separa depois, como é que faz com o projeto? Não, é. Esse é o problema. Todo mundo só separa. Procura um luxo que eu tenho meu cartãozinho aqui. As relações não duram. É assim, ó. Relações líquidas. Líquidas. Não, vou contar mais. Pra Conversa um ano, bababá, no segundo não aguenta, vai ver aquela mesma cara todo dia. A Ana vai Com o contar. mesmo perfume, mesmo Um rolo. casal muito amigo meu. Calma, dona Ana. Parcelou um cruzeiro e um resort. Fizeram uma viagem, assim, mas em 14 vezes. Tá. Quando chegou na 12ª parcela, Obrigado. se separaram. Daí quem vai pagar? E aí, daí tentaram vender a viagem, fizeram de tudo. Não dá pra fazer De planejamento. tudo. Não tinha, programaram como Antes, manda, doutor Roberto. Tudo antes. E daí chegou no dia da viagem, foram juntos no voo. Tu sabe, juntos dona Ana? na cabine Eu e tô com uma acabaram. viagem pra tiveram que se Cancún aguentar. montada. Não, mas se aguentar. fizeram as Mas não sei quem eu vou levar. Só vou decidir uma Peraí, semana Escão, antes vamos de terminar a história da Ana, que foi fantástica aqui. O casal, então, pagou, como não conseguiram repassar... Chegou na 12ª parcela, brigaram, se Brigaram. separaram. E daí curtiram as férias todas, se odiando. Disseram que foi a pior. não pode As piores fazer férias. Mas, Ana, Mas tu olha, estás dona trazendo Ana, uma coisa que é um abraço importante. aos teus amigos aí, A gente tá brincando, gente. Mas Abraço o que a mesmo, Ana vou tá dizer quem é. trazendo é uma questão que também justifica essa percepção da falta da cultura. E é uma questão, não é só brasileira, mundial, de uma geração atual que não projeta futuro. Justamente por isso. Por essa sensação de que tudo é líquido, de tudo é instável, de que amanhã eu não sei, não se faz aquilo que a geração dos nossos pais e dos nossos não dá, avós é outra fizeram. geração. E por isso que muita gente, com a idade, por exemplo, que eu tenho, já tinha um patrimônio que muitas vezes, atualmente, eu vejo pessoas que dizem assim, bah, não tem ainda. Então, assim, ó, é essa falta dessa segurança de constância
também ajuda as pessoas Mas, a dona gastar Roberta, alguma olha só, coisa. dona Roberta, então eu te faço a seguinte pergunta pra ti. Eu tô Não, pla- não pergunta eu não quero que ela é a musa da economia. Eu tô planejando a minha viagem pra Cancún. Mas eu só fiz um negócio com a agência assim, um nome é eu. O segundo, quem vai contigo? Não sei. Só na hora. Porque 7 dias antes eu digo, porque senão muda, a mulher te explode, tu troca. entendendo. Então não tem planejamento em cima disso aí. Eu quero dizer o seguinte. Não tem planejamento. Eu concluí que eu sou das crianças que come o doce antes mesmo da minha mãe chegar na cozinha, entendeu? Quando a mãe virou as costas, já comi o doce. Gustavo tá tão quietinho. Não, eu tô pensando numa coisa aqui que talvez vocês não tenham se dado conta. Você viu o que está acontecendo nessa transação do país, especialmente do Brasil com a América Latina? Está acontecendo uma coisa curiosa. O Brasil está formando um bloco. Hoje a Colômbia, o presidente da Colômbia disse que está fechado com o Brasil e que de forma alguma vai tentar interferir na Venezuela, que não existe nenhum plano militar para a Venezuela e que Brasil e Colômbia estão em contato direto, enfim, Bom, achei interessante. O Macri hoje usou o Brasil como exemplo e disse numa entrevista lá na Argentina o seguinte: o Brasil tem que servir de exemplo para a Argentina para impedir não sei o que a ideologia, blá, 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 socialista, volta e acaba com o país. Achei interessante. No Peru, um juiz hoje decretou a prisão daqueles envolvidos, daquele esquema Fujimori lá, que deu aquele rolo todo, que o Alan Pérez também estava metido mais tarde, e citou o Brasil na sentença. O Brasil tem alta, citou o Brasil na sentença. Não, eu achei o seguinte, o Brasil está puxando uma carreira curiosa, que o Brasil está colocando o divisor de águas. Daqui por diante é o seguinte: ou você é direita, conservador, ou você é esquerda, socialista. Uma coisa ou outra. E eu estou achando interessante isso, porque esse fenômeno na América Latina há muito tempo não acontecia. A última vez que aconteceu foi no tempo dos regimes militares, do Chile, da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Então só tem os opostos. Tu tem os dois opostos, tu não tem um não regime tem. de Ou você centro. está de um lado ou do outro. Essa é a discussão hoje na América Latina. É que os países da América Latina, eles temem muito porque o Bolsonaro é um que está quebrando esses blocos econômicos falidos das gestões passadas que entraram nessa concepção de negociação, e até hoje a gente não vê muitos blocos econômicos da América Latina dando resultado econômico, tanto o Brasil Ele era tá sempre se prejudicado. aproximando de outros então ele países, quebra outros relações, blocos. ele tira essa necessidade de sempre estar associado a um comércio ou incentivar as economias quando não dão resposta. E eu vejo assim, essa questão do Bolsonaro criticar e quebrar muitas relações aqui na América Latina também possibilita que ele se torne mais próximo de negociações internacionais, por exemplo, com os Estados Unidos e com a Europa. Se ele não tem responsabilidade com a Argentina, que acaba carregando sempre a Argentina nas costas, ele não tem essa responsabilidade de estar sempre investindo aqui e pode investir e até aceitar negociações que possam prejudicar países da América Latina, para o Brasil se torna muito interessante, porque nós temos o espaço, nós temos a terra, nós temos a mão de obra barata, não temos a tecnologia que a Europa pode vir implementar aqui e as negociações vão voar, mas a América Latina fica esquecida nesse passeio, né? Boa noite. Com todo respeito à China, Coreia, enfim, mas fico com o Japão no quesito carros como Honda e Toyota. É a seriedade das marcas japonesas, diz o Manuel Azevedo, que também diz que falta de educação é falta de educação em qualquer lugar do mundo. Ele lembra que Boris Johnson, no Reino Unido, desferiu palavras ofensivas e sexistas a integrantes do seu parlamento por causa das recusas em deixar o Brexit. Chamou até de frouxo alguns parlamentares. Não é bom, mas mostra que não é aqui só no Brasil. Você sabe que o pau lá vai comer, né? Ele não está conseguindo o acordo para o Brexit e o negócio está feio. Mas porque se sair a ferro e fogo, a Inglaterra vai ficar 10 anos pagando a conta. Não consegue sair mais. Mas, de novo, sobre Boris Johnson, o que me incomoda é isso. Vocês já prestaram atenção tudo que já foi dito sobre ele? A respeito dele? Esse cara já foi chamado de tudo. Esse cara já foi chamado de tudo. Ele tem muito fair play. Quando ele responde... É isso que eu não consigo entender. Os caras xingam ele, eu bravo ele. É que nem eu. Tudo bem, eu tenho que segurar tudo na boca. Eu sou o Boris Johnson aqui. Não, ele sempre foi criticado, sempre foi colocado até por muitos do parlamento, mas acho que nunca foi ofendido, claro, pela mídia, que faz charges, assim. É um absurdo, até nas comparações do Trump, eu acho que até perderam a linha. Mas
nesse aspecto, assim, tanto que o parlamento inglês é um dos mais... Eu falo assim, quando quebra o palco, eles têm que estar muito além da o que a gente está vendo A mídia inglesa é ácida. Já fizeram, Reino Unido já se fizeram organizar capas, politicamente, né? já fizeram Falando capas lá, como fizeram com o Trump, com um alvo no rosto dele e uma pergunta, why not, né? Por que não? Em relação, e nada disso, aí é bonito, aí olha Agora, que arte, né? A se o gente, cara reage, a gente tem um exemplo de arte ou não arte, depende do ponto de vista, que aconteceu aqui em Porto Alegre na exposição na Câmara de Vereadores e a presidente Mônica Leal acabou em menos de 24 horas tirando desenhos e tal. Olha ali, ó, nós temos um deles que mostra o Bolsonaro lambendo ali a bota do Trump. Entre outros desenhos que foram colocados, foi um pedido de um vereador do PT, mas no sistema sistema eletrônico não fala a que veio a exposição. Agora, os Garbosa, a decepção com os Garbosa, porque os Garbosa, um cara que tem formação em direito, é professor de direito, um cara que eu achei que, teria um nível, aí levar uma exposição dessa. A questão não é de censura. Quer fazer esses troços, debochar, pode fazer. Mas dentro de uma casa pública como a Câmara de Vereadores, seria como fazer uma exposição dessa, tratando, por exemplo, esse presidente, Dilma e Lula, de forma humilhante. Eu acho que tem que haver respeito dentro de uma casa pública. Se faz numa galeria do lado ali, é o problema da galeria, se entende, quem se sentir ofendido, que reage, enfim, mas dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, olha, profunda decepção, vereadores Garbosa. Eu sempre tive o senhor num outro nível, mas alguém mais essa quer foi na comentar trave. sobre eu digo, é isso aí, ó. Às vezes a semiótica, né, mostra lá a mensagem não escrita, né? Aquilo ali, para mim, equivale ao deboche da esposa de alguém. Aquilo ali está aberto o espaço para que você responda. E que, claro, eu falei ainda no programa passado, nós vivemos essa geração histérica do palavras ofendem. Né? De que, ai meu Deus, olha os termos, olha a forma agressiva que fala. Como é que você vai responder aquilo ali? Falando em palavras ofendem, ele pintou um negócio agora bem interessante. Pintou. Pintou um negócio bem interessante. O Nestor Rain, que é diretor jurídico do Grêmio Porto Alegrense, agora à tarde deu uma entrevista e disse que todo o material da ofensa racista que um jogador do Grêmio sofreu lá no Paraná já foi encaminhado à CBF. E sabe quem foi ofendido? O Mateuzinho. Vem cá, ofensa racista ao Mateuzinho? Ao que me consta, o Mateuzinho é branco, né? Alemãozinho, Mateuzinho. Eu não entendi essa. Mas assim, o Nestor Rain está muito indignado porque o Grêmio foi eliminado de uma competição dessa. Foi eliminado sumariamente por causa daquela menina que teria gritado uma palavra para ele, não sei o quê. Só que por causa assim, do goleiro aquele. Só que assim, aí fica uma pergunta no ar. Se isso for encaminhado à CPF e o STJD afastar o Atlético Paranaense da competição, o Inter é campeão sem jogar? Faz cada que eu pergunto. Eu tenho uma novidade mundial para mostrar para você. Relógio estéreo com pintura stealth, pintura invisível. Passa pelo raio-x do aeroporto e não aparece. Que não é vendido em lugar nenhum, não tem nome. Porque essa história do nome, eu tenho um Rolex, eu tenho um Invicta, eu tenho aquilo, isso aí, essa empresa em Singapura, que eu entrei em contato, ela vende para o mundo todo. Você escolhe a plataforma que você quer. De alguma marca, eu escolhi Panerai. E eles fazem um relógio, se chama Custom Made One, fabricado apenas para você. Não tem nome o relógio. Eu acho a coisa mais legal isso, e uma pintura invisível. Quer passar pelo aeroporto ou não quer, ou passa pelo raio-x da namorada, não aparece. Inspirada nos jatos americanos que tem essa pintura. Sabe que o jato americano tem uma pintura que não entra no radar. Não sabia. Sabia, Vitorino, dessa pintura? Os jatos Stealth, F-117, eles passam e o radar não pega. Fica invisível. Ela não ressona. É mais ou menos ela isso aqui. Ela assimila as ondas do radar, que é o radar, o princípio do morcego, né? Você atira um sinal e recebe ele de volta. E essa tu estuda tudo isso, Vitorino? Essa pintura, mas é conhecido o princípio todo do mundo morcego. sabe esses jatos americanos. Israel tem essa tecnologia. Quando tu vê o avião tá em cima de ti. Não, e mais que tudo, às vezes tu tá num deserto. Mais que tudo, eu vou ter que interromper, porque chegou no final do programa. Mas eu tô cheio de notícias aqui. Poxa, aguarda, gaveta pra sexta-feira.
Boa noite. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência e pela sua participação. Um beijo bem grande. Até amanhã. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.